Como foi minha trajetória dentro da engenharia mecânica? E como foi que eu me busquei diferenciar para eu ser um profissional diferente no mercado de trabalho? Bom, gente, vou falar um pouco hoje sobre minha experiência dentro da engenharia mecânica, como foi minha vivência dentro da graduação, como que eu cheguei na graduação da engenharia mecânica. Mas antes, se você está gostando dos meus vídeos, curte, comente aí abaixo um pouco sobre a sua vivência ou dúvidas que você possa ter e compartilhe com amigos de vocês que possam estar interessados em fazer engenharia ou que já estão cursando. Bom, gente, tudo começou bem antes da graduação. Quando eu tinha uns 13 anos, eu ganhei meu primeiro notebook pessoal, e aí na época eu jogava muitos jogos online, então eu todo final de semana eu ficava bem tocado dentro do meu quarto. E eu sempre fui muito curioso, então eu tentava aprender coisas novas, eu xeretava muitas informações aí na internet e aprendia muitas coisas sozinho. E aí, com 14 anos, eu aprendi a programar, comecei a ver como criar sites, a parte de HTML e tal. E aí eu fui chegando nesses conteúdos e depois eu estava aprendendo a programar em C. Na época, eu lembro que meu pai comprou para mim um livro de Java, que era uma linguagem de programação orientada a objetos. E aí eu aprendi sozinho a programar ali com 14, 15 anos. E aí, isso destravou um pouco do meu aprendizado sobre o meu próprio perfil, assim, que eu tenho um perfil um pouco mais analítico. Eu gosto muito de matemática, de fazer conta, e eu conseguia resolver problemas usando tecnologia de modo geral, né. Então, eu sempre gostei disso. E aí, no meu ensino médio, eu tive a oportunidade de fazer ensino médio técnico. Lá eu fazia o ensino médio de manhã e à tarde eu fazia o curso de informática, que você aprendia também programação, e eu gostei bastante. E como eu já tinha aprendido a programar antes, eu consegui levar muito bem, o curso de informática. Mas mesmo que eu sempre estava envolvido com programação, eu sempre tive uma curiosidade muito grande sobre como as máquinas funcionam. Então, eu olhava para aviões, eu sempre fui apaixonado por aviação desde pequeno, e aí eu me espantava como um negócio daquele tamanho, extremamente pesado, consegue voar e levar as pessoas para outras regiões, assim, algo extremamente bizarro. Motores, máquinas também sempre me chamavam muita atenção. E aí, por mais que eu sempre, desde os meus 14 anos, eu tive uma experiência com programação, eu quis ir para engenharia. Então, quando eu tive a oportunidade de fazer o Enem, eu escolhi o curso de engenharia mecânica, porque engenharia civil não era algo que eu, na época, gostava muito, e, enfim, era um período de decisão muito difícil para um jovem de 16 anos. Mas eu sempre tive muito mais curiosidade sobre como máquinas funcionam, como é feito o desenvolvimento de produtos. E eu vi que no meu caso, a engenharia mecânica ela fazia muito mais sentido, assim, né? E que por mais que eu não estava indo para a ciência da computação, ou engenharia de software, ou engenharia da computação, eu conseguia usar programação e todo o aprendizado que eu tive dentro de informática e tal, na própria engenharia mecânica, que tinha uma pegada muito voltada para a computação também. Então isso me chamou muita atenção. E aí eu entrei na graduação em 2014. Na época eu morava no Amazonas, em Manaus. E aí eu entrei na Federal do Amazonas, em engenharia mecânica, em 2014. E aí logo no começo eu me envolvi muito com matemática, né? Então eu estudei muito quando tinha aquelas disciplinas fundamentais ali de cálculo 1, cálculo 2, álgebra linear, introdução à programação. Eu me envolvi muito com essas disciplinas e eu acabei me aproximando dos professores do departamento de matemática. Nesse momento, logo no meu primeiro ano da graduação, no segundo semestre, eu tive a oportunidade de participar de um processo seletivo para uma bolsa de iniciação científica. Era um projeto no departamento de matemática, porque eu ainda não tinha feito nenhuma disciplina da engenharia, então não tinha nenhuma oportunidade ainda nesse sentido. Mas para vocês terem uma noção, assim, do quanto que eu aproveitei essa fase inicial e estudei muito matemática, eu participei desse processo seletivo concorrendo com alunos do próprio curso de matemática. Eu fiz uma prova, de cálculo, álgebra, que era muito densa e particular ali de matemática, e eu fui aprovado entre os 2 bolsistas, as 2 vagas que tinham abertas. E aí essa foi a primeira oportunidade que eu tive dentro da graduação para me diferenciar, porque eu sempre tive na minha cabeça que, cara, eu não estou aqui para ser aquele aluno da média ou ser medíocre e fazer só a grade curricular aqui do curso. Eu preciso fazer outras coisas para me diferenciar. E acho que um grande ponto também eu me deixei aberto para experimentar vivências diferentes, né, então eu não sabia se eu queria ser pesquisador, se eu queria ser empreendedor, se eu queria trabalhar na indústria e tal.
Então eu pensei: "Cara, eu vou estar 5 anos me dedicando full time a estudar engenharia mecânica, a fazer faculdade, então deixa eu explorar o máximo possível de coisas para eu desenvolver o máximo possível de habilidades durante esse período". A primeira delas foi a iniciação científica dentro do departamento de matemática. Lá eu tive uma pegada muito mais prática, né, então a gente tentava fazer a modelagem de sistemas, biológicos e modelos físicos usando a matemática. Na época eu estudei o problema da catenária e como ele se aplicava à engenharia, então questões de pontes, cabos e tal. Então eu acabei conseguindo usar a matemática aplicada à engenharia, e isso me ajudou muito no restante do curso de engenharia mecânica, porque eu comecei a entender o quanto que nós utilizamos a matemática como linguagem para resolver os problemas, né, é uma principal ferramenta dos engenheiros. E por eu ter feito esse programa na iniciação científica, eu acabei tendo uma base matemática muito grande, e eu também aprendi como que funciona a pesquisa, assim. Então a experiência de você ler um artigo, de você ler um livro um pouco mais, complexo, de você aplicar para um problema que você quer resolver, seguindo algumas hipóteses e tal, isso me deu uma maturidade muito grande no início do curso. E eu entendi que o meio acadêmico é um meio interessante que me chama atenção. Logo depois, quando eu terminei esse programa, e aí eu já estava no meu segundo ano, no meu quarto semestre da engenharia mecânica, surgiu a oportunidade de eu começar um projeto de pesquisa dentro da área da transferência de calor. Então aqui já tinha surgido a oportunidade, foi um professor que acabou me prospectando, porque eu estava indo muito bem nas disciplinas dele. Então eu tinha acabado de terminar a termodinâmica, eu terminei com uma média muito boa, e surgiu essa oportunidade de um projeto para fazer um estudo, de iniciação científica dentro da transferência de calor. E aí eu abracei a oportunidade, foi muito bom que na época, meus pais eles só me ajudavam com o básico, assim, na graduação, então eles me ajudavam com a locomoção e um dinheiro básico ali para eu me alimentar dentro da faculdade. Mas logo quando terminou a bolsa da matemática, eu consegui esse projeto na sequência, e esse dinheiro foi muito importante para eu manter meus próprios custos, né, então com a aquisição de livros, resenha de final de semana, sair com alguns amigos e tal. Então foi muito importante para isso, mas o ponto principal é que foi a primeira oportunidade que eu tive de trabalhar com pesquisa voltada à engenharia. E aí, o objetivo do meu trabalho era aplicar problemas inversos na transferência de calor. Então, geralmente na transferência de calor, nós temos os parâmetros, as propriedades térmicas dos materiais, a geometria, e a gente tenta estimar o campo de temperatura, no caso que a gente está avaliando, né, seja um regime transiente, regime permanente. No problema inverso, a gente tem o contrário. A gente tem um material, por exemplo, a gente consegue medir a temperatura, consequentemente medir o campo de temperatura em alguns pontos específicos, mas a gente não tem as propriedades térmicas daquele material. Eu não sei qual que é, o K da condutividade térmica, eu não sei qual que é o CP. Então, o objetivo do meu trabalho foi fazer a caracterização de um material que era um nanocompósito polimérico, feito com matérias-primas amazônicas, e aí a gente não sabia quais eram as propriedades térmicas dele, e o objetivo era fazer um aparato experimental para eu medir a temperatura dele, medir o campo de temperatura, e utilizar métodos inversos, né, com programação, para a partir desse campo de temperatura você estimar as propriedades térmicas daquele material. Foi muito interessante esse projeto, porque eu tive que me envolver, primeiro, com a parte experimental, então eu tive que ir para os laboratórios de usinagem, eu tive que fazer aquisição de equipamentos, entender como funciona essa parte mais prática da engenharia, para montar um bom aparato experimental. E eu também aprendi muita parte de programação, e aí eram métodos matemáticos bem complexos, simulação de Monte Carlo, cadeias de Markov e tudo mais. Tive que aprender essa base matemática e estatística muito grande e aplicar para a resolução desse problema. E o que foi muito legal foi um projeto de 2 anos, então eu fiquei 2 anos imerso nisso, me aproximei muito do meu professor orientador, que ele foi ainda é um mentor aí para a minha vida, e isso não só me deu uma vivência na área de iniciação científica, né, que eu já estava tendo na época da matemática, mas dentro da própria engenharia. Mas, no segundo ano desse meu projeto, quando eu estava no meu terceiro ano da graduação, eu me envolvi com empresas juniores. Então, super aleatório, eu estava
trabalhando mais um lado de iniciação científica, mas eu também sempre me questionei: "Cara, eu preciso testar coisas diferentes, eu preciso me colocar à prova em diversos ambientes para ver o que que eu gosto, o que que eu não gosto, e tentar aprender o máximo possível". E aí foi quando eu descobri que existia a oportunidade de empresa júnior dentro da própria faculdade. Para quem não sabe, a empresa júnior é uma empresa real, só que sem fins lucrativos, que é administrada pelos alunos da graduação, e que o objetivo dela é você fazer projetos para clientes reais do mercado, dentro do que você aprende na sala de aula. Então eu tinha muito um incômodo, em que eu via as aulas de refrigeração, as aulas de projetos de máquinas, eu aprendia toda a base técnica, mas eu me questionava como que aquilo era usado num projeto real, para um cliente real. Como que a gente negocia um projeto? Quanto que um engenheiro ganha com um projeto desse? Quais são as etapas de elaboração desse projeto e tal? Então a empresa júnior ela me deu essa possibilidade de vivenciar isso. Na época da empresa júnior, eu acabei conciliando ela com esse meu projeto de iniciação científica por um tempo. Eu fiquei um tempo na empresa júnior, cheguei a ser diretor de projetos, depois eu fui presidente da empresa júnior, então, além da parte técnica dos projetos que eu realizei, eu também aprendi muito essa parte de gestão, né, como você gerencia um projeto, como que você faz a parte de gestão de pessoas, processo seletivo, e isso me deu uma bagagem muito boa para entender as habilidades que um engenheiro precisa ter, porque você vai atuar no mercado, você não vai só sentar na na cadeira e resolver conta, né. Você precisa negociar com seu chefe, você precisa apresentar um resultado, você precisa quebrar um projeto. Mesmo se você estiver na indústria, você precisa ter essas habilidades, e ainda mais se você for um engenheiro autônomo, se você for um empresário, né, se você tiver seu próprio escritório de engenharia, você precisa captar clientes, vender, contratar estagiários, contratar analistas e gerenciar toda essa esses recursos, né. E isso é uma coisa que a gente não aprende dentro da universidade. E aí a experiência na empresa júnior foi muito importante para mim, e eu foquei muito nesse lado mais empreendedor. Eu me envolvi tanto com a empresa júnior que quando eu terminei a minha iniciação científica, eu fui para a Federação Amazonense de Empresas Juniores, que é um órgão ali que faz o desenvolvimento das empresas juniores no estado. E aí lá eu tive a oportunidade de conhecer pessoas de empresas juniores de outras universidades, né, então de outras engenharias e outras universidades. Então foi um trabalho muito mais voltado para a gestão, eu cuidava do desenvolvimento e suporte dessas empresas juniores, porque eu tinha aprendido muito dentro da minha própria empresa júnior de engenharia mecânica. Depois que eu concluí essa minha fase, eu até fui para a Confederação Brasileira de Empresas Juniores, que é a Brasil Júnior. Ele é um órgão nacional que cuida das empresas juniores de todo o Brasil. Então, lá eu fui vice-presidente de gente e gestão, então cuidei de todo o caixa da Brasil Júnior, toda a parte de gestão de pessoas, metas, gestão de projetos e tal. Foi um período em que eu comecei a sair da engenharia e ir para uma pegada mais de gestão. E aí eu vou até falar em outros vídeos sobre essa minha experiência em gestão. E eu aprendi muito sobre como você administra um negócio grande, né. Então eu tinha um caixa de mais de R$ 1 milhão que eu tinha que gerenciar, uma equipe de 30 pessoas também que eu tinha que olhar a performance, definir metas, cuidar de planejamento estratégico. E isso abriu uma visão empreendedora muito boa para mim, porque até então, até antes eu ter entrado na empresa júnior, eu pensava que o engenheiro mecânico ele ia suprir uma vaga na indústria, ele ia desenvolver um processo, gestão da qualidade, ou ele ia desenvolver um produto, mas eu não tinha muito essa visão de como que é empreender com engenharia, né, como é que é você ter seu próprio escritório, você administrar um caixa, administrar pessoas. E é aí onde que eu vi que muitos empresários falham no Brasil, né, então muita gente tenta, mas não tem domínio das habilidades de gestão, e aí acaba não conseguindo. Quando eu estava finalizando esse meu projeto na Brasil Júnior, eu já tinha completado todas as disciplinas da minha graduação. Pontualmente, eu cheguei a participar de alguns projetos muito específicos, então, a gente tinha um laboratório de máquinas térmicas dentro da Universidade Federal do Amazonas, e eu me envolvia muito com as atividades daquele laboratório. Informalmente, eu era um monitor ali daquele laboratório, porque eu conhecia todos os equipamentos, todos os manuais,
eu sabia rodar todas as máquinas que tinham lá, todos os procedimentos. E aí os professores pediam muita ajuda minha para coordenar algumas atividades lá. Eu não era bolsista por conta disso, mas isso me deu também uma vivência mais prática, né, a gente tinha alguns equipamentos ali, alguns motores, algumas mini usinas, de ciclo Rankine, turbomáquinas, bombas e tal, e eu aprendi a operar todas elas. Isso me deu uma base muito interessante, assim, dentro da engenharia de equipamentos reais. E aí, quando eu concluí, essa vivência, eu já tinha completado todas as disciplinas, e aí eu fui fazer meu trabalho de conclusão de curso. No meu trabalho de conclusão de curso, eu tentei aliar ali a programação, que é uma coisa que eu sempre gostei. Então, uma coisa que tinha em comum em toda essa minha jornada é a programação. Desde antes, quando eu não fazia engenharia mecânica no meu ensino médio, eu gostava de programar e aprendi a programar, até também nos meus projetos de pesquisa, que tinha muita programação, muitos métodos computacionais, e eu queria aplicar isso. Eu queria resolver um problema de engenharia, claro, usando alguma tecnologia nova que estava em alta, né. E aí eu decidi, né, como tema do meu trabalho de conclusão de curso, usar machine learning para resolver o problema do pêndulo invertido. Para quem não conhece, o problema do pêndulo invertido é igual quando você é criança e você tenta equilibrar uma vassoura na sua mão. A gente, pelo menos eu fazia bastante essa brincadeira. E existem técnicas de controle, né, na própria engenharia de controle de sistemas, que você consegue controlar, aplicar controladores PID e tal. E eu me questionei, pô, a gente consegue resolver esse problema usando machine learning, trazendo essas novas tendências que estão surgindo no mercado? E aí eu apliquei o reinforcement learning, né, que é o aprendizado por reforço, para resolver esse problema do pêndulo invertido. Eu utilizei 3 técnicas diferentes de aprendizado por reforço e eu consegui resolver o problema do pêndulo invertido comparando com um controlador também, desses mais clássicos, né, tradicionais que a gente aprende dentro da engenharia de controle. Ponto muito interessante dessa abordagem é que o aprendizado por reforço, que é a técnica que eu utilizei, ele aprende na base da tentativa e erro. Então eu criei um agente e esse agente tentava aprender como que equilibrava o pêndulo, até que ele conseguia. Já nos métodos tradicionais de controle, você precisa ter a modelagem matemática daquele problema físico. Então, muitas vezes, em problemas práticos, a gente não tem esse tipo de modelos matemáticos fiéis, né, sempre vão ter algumas, assumptions, né, algumas considerações que a gente faz para simplificar o problema, e às vezes isso não deixa a modelagem fiel a um problema real. Eu fiz essa comparação, tem vantagens e desvantagens do uso de aprendizado por reforço, mas foi um trabalho muito legal, muito bem visto. Eu tirei uma nota muito boa no final da apresentação. E aí eu tive vários aprendizados assim dentro da minha jornada da graduação. A primeira é que hoje o mercado de trabalho ele não está aberto para aquele engenheiro básico, a pessoa que só fez o básico, só fez as disciplinas. As empresas, pelo volume de vagas estar mais baixo e a quantidade de engenheiros muito alta aí no mercado, as empresas estão buscando quem se diferencia. E aí eu busquei ter essa diferenciação durante a minha graduação, fazendo projetos diferentes, e isso me trouxe uma capacidade e um conjunto de habilidades novas que eu não teria se eu tivesse feito só as matérias. Então, eu aprendi a me comunicar melhor, eu tive um currículo um pouco mais extenso, mesmo não ter sido formado ainda, eu já tinha alguns projetos para apresentar no meu currículo e mostrar que eu tinha uma certa capacidade para contribuir com as empresas. E isso me ajudou a ter o meu primeiro estágio, que eu fui para a indústria. Então, lá em Manaus, a gente tem a Zona Franca de Manaus. Eu trabalhei numa empresa que ela fazia, era a maior empresa que faz fabricação de lentes de óculos. E aí lá eu cuidava de engenharia de processos, eu era estagiário de engenharia de processos. Tinha uma linha de produção específica que tinha um processo de fabricação de um produto que eu cuidava. E lá eu trabalhava muito mais como gerente de projetos. Então, meu objetivo era identificar principais métricas do processo que poderiam ser melhoradas, como a redução de quebras, melhora da qualidade e tal, e criar projetos e gerenciar projetos para melhorar, aqueles indicadores. Então, um exemplo, né, a gente tinha um grande desperdício de um dos materiais, que ele deveria que uma das matérias-primas deveria estar sendo controladas a um certo
range de temperatura, mas a gente perdia uma boa parte dessa matéria-prima, porque ela ficava muito tempo sem em contato com a atmosfera ali em condições de temperatura que não favoreciam aquela matéria-prima, e a gente descartava muito dessa matéria. E aí eu implementei um projeto de refrigeração, eu pensei em como implementar aquilo na linha, gerenciei o projeto, os fornecedores e tal. E foi muito interessante ver os números que você pode trazer de impacto, como engenheiro, né. Então a gente teve um saving anual de 5 milhões de reais. Então isso foi um projeto que eu gerenciei de ponta a ponta sendo estagiário. Então esse me trouxe um aprendizado também de que a engenharia ela não é só você fazer conta matemática e só fazer cálculos específicos, mas você precisa aprender a gerenciar projetos, você precisa entender a como lidar com diferentes restrições dentro da linha, no caso, selecionar equipamentos que já estão prontos, então nem sempre você vai dimensionar os equipamentos, você vai precisar selecionar aquele que atenda aos requisitos que você precisa, e aí eu consegui ter uma vivência também na indústria. O aprendizado que eu tive também é que, cara, para mim a indústria não é algo que eu gostaria de trabalhar, pelo menos trabalhar com engenharia de processos em si. Tem uma pressão muito grande de você lidar todos os dias com os números de produção e tal. O ambiente fabril é um ambiente que eu não gostei muito, mas foi muito, importante para o meu aprendizado como engenheiro, assim. E acho que o principal ponto que eu vejo dentro da minha jornada dentro da graduação, é que você precisa explorar vivências diferentes para ver qual que é o caminho que você vai querer seguir. Muita gente espera finalizar o curso para aí decidir o que vai fazer da vida, se vai fazer um mestrado, se vai ser professor, se vai, trabalhar na indústria, se vai abrir a própria empresa, mas eu acho que você consegue vivenciar várias coisas diferentes dentro da própria universidade e já se expor a esse tipo de ambiente, e você vai se tornar um profissional melhor e mais completo, já durante a graduação, e você também vai ter uma noção daquilo que você gosta e o que você não gosta. Então, eu tive clareza de que eu gostava do lado empreendedor e do lado científico também, e é por isso que hoje eu estou seguindo um pouco essa linha, já concluí meu mestrado e vou começar o doutorado dentro do ITA, e pretendo empreender também no futuro. E eu entendi que eu não gostaria de trabalhar como um analista ou engenheiro em indústria, principalmente em engenharia de processos e gestão da qualidade. Então eu tive esse aprendizado, e você saber o que você também não quer fazer é muito importante. E aí acho que de linha geral foi essa a minha principal, os principais pontos da minha vivência na universidade. Espero que tenha gostado. Se fizer sentido, curtem, comentem aí como é que foi sua vivência aí dentro da universidade, ou se tem alguma dúvida específica, eu estou aí para ajudar vocês. Valeu, gente, obrigado.